Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Amém, meus queridos, minhas queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um domingo que se finda, começa a se findar com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Emmanuel. A todos vocês, amados e amadas, que o Senhor continue abençoando, derramando bênçãos, chuvas de bênçãos sobre as vossas vidas. Neste primeiro dia da semana, se inicia mais uma adoração ao Cordeiro Santo de Deus. Graças e glórias dou ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Emmanuel. Antes de eu fazer a oração, eu quero trazer para todos vocês, ouvintes, que esse ministério, ele é um ministério que o Senhor Jesus Cristo Emmanuel me delegou aos meus cuidados. E até o prezado momento, para que você entenda e compreenda, até o prezado momento, não temos, quando eu falo não temos, é porque eu, pela graça de Cristo Jesus Emmanuel, não estou só, porque Emmanuel é Deus conosco, e o Espírito Santo Consolador, a qual Jesus Cristo Emmanuel enviou para que não ficássemos órfãos sobre a face desta terra. Então, nesse ministério, até o prezado momento, não temos nenhum membro legalizado que possa dizer que é membro desse ministério. Até o prezado momento, nenhum. Eu estou aqui, apóstolo Júnior César, como primeiro e único até o momento membro desse ministério, Assembleia de Deus, Cristologia Real, Estudo e Graça. O porquê eu estou frisando isso, meu amado e minha amada? Porque o inimigo, ele é sujo, ele é podre, ele é imundo. Ele pode muito bem usar um dos seus cavaleiros, porque tem muito ser humano que não se prostra a Cristo Jesus Emmanuel. Prefere se fazer cavalo de Satanás. Então, por esse motivo, eu trago bem claro e explícito, para que você entenda. Assembleia de Deus, Cristologia Real, Estudo e Graça, ainda não tem nenhum membro que não seja eu. Então, qualquer um que chegar em nome desse ministério dizendo ser algo, é mentiroso. Porque o único membro e cuidador sou eu, Júnior César, do Ministério Assembleia de Deus, Cristologia Real, Estudo e Graça. Esse ministério só tem eu como membro e cuidador. Até que o Espírito Santo de Deus convença as almas a estarem vindo. E assim, então, voltar trazendo ao conhecimento de todos. Cada vez que o Espírito Santo de Deus delegar uma alma a ser salva através desse ministério. E ela assim se pronunciar que através desse ministério alcançou a salvação. Por enquanto ninguém, só eu. Amém? Então agora eu peço que você, onde estiver, se puder dobrar o teu joelho, dobre o teu joelho. Se não puder dobrar o teu joelho, não tem problema. Fique do jeito que está, mas não permaneça como está.
fica, mas não permaneça. Por quê? Quando eu falo não permaneça, é para que você entre na unção e na adoração em Cristo Jesus Emanuel agora, nesse momento, para poder prosseguir com o culto, adorando e exaltando ao nosso Senhor e Salvador. Eu vou dobrar o meu joelho para poder assim estar fazendo esta oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo Emanuel, eu venho clamar e suplicar, eu venho implorar, ó Pai, para que o Senhor envie o teu Santo Espírito, aonde tem essas almas que estão sedentas da sua presença, elas querem ser libertas, elas querem sair dessa corrente maligna que os tem cercado, está aprisionando elas, mas Senhor, elas não encontram forças, porque na natureza humana não podemos lutar contra as hostes do mal, e é por isso que esta noite, aqui neste momento, eu venho pedir a Ti, Senhor, que venha fortalecê-las, que o Teu Santo Espírito possa descer sobre a vida delas, e elas consigam, ó Pai, ter a força do Senhor Jesus Cristo Emanuel, para saírem desse embaraço satânico e maligno, e Senhor, e elas possam, assim, ó Pai, estar se alistando neste exército, a qual irá morar na glória junto contigo, ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo Emanuel, eu peço que continue na minha vida, usando-me, para que eu possa transmitir a mensagem da salvação, a mensagem da paz, para essas almas que estão aí, Pai querido, assistindo esta live, ou as que irão assistir o vídeo pós-live, para a glória do Teu nome, ó Pai, continua, Senhor Jesus Cristo Emanuel, traga, Senhor, aquilo que eu necessito ouvir e que essas almas também necessitam, nos louvores, na palavra inicial e na palavra oficial, para a glória do Teu nome. Alcança, Senhor, aonde tiver, Senhor, uma alma com o coração contrito, com o coração, Senhor, clamando por salvação, clamando por limpeza, clamando por liberdade, vá agora de encontro. A glória seja somente Tua, Jesus Cristo Emanuel. Amém. Glória a Deus, né, amados? Glória a Deus. É muito gostoso verdadeiramente adorarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Emanuel. Meu querido e minha querida, eu peço que você também vou estar louvando 3 louvores da harpa, mas antes de mim estar louvando 3 louvores da harpa, eu tenho que te falar uma coisa. Por isso há muitos que estão desacreditados do Evangelho de Cristo. Muitos dizem já não acreditar mais na Bíblia. Por que eles não estão mais acreditando na Bíblia? A culpa é de todos aqueles que usaram a Sã Sagrada Escritura para simplesmente os seus próprios deleites. Não foi para que as almas encontrassem a salvação, mas foi para extorquir através da fé do teu próximo. Infelizmente, mas eu vou te falar uma coisa aqui, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo de Deus me delega a falar para você aqui esta noite. Não importa quem, da maneira que falaram, que usaram, o que fizeram, porque se você realmente crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo Emanuel é o Senhor e Salvador, que na cruz do Calvário foi crucificado pelos meus e os seus pecados, e que o Espírito Santo do Deus Pai, só Ele é santo e verdadeiro, não tem erro. Não importa o que eu ouvi, o que fizeram,
Porque muitas das vezes, meu querido, muitas almas têm se afiado na presença do Senhor de uma tal forma, igual eu falei no culto passado, né, quando criança, tinha sede, almejava, também adulto também, só que os levantes se levantaram, e ainda se levantam ainda. Só que quando também eu digo que eu não reconheço mais nenhum ser humano como pastor na face desta terra, que o único pastor é Cristo Jesus Emmanuel, é para que você entenda que a liderança espiritual sobre a face desta terra, de homens que se delegam ser pastores, a liderança foi corrompida por espíritos imundos. Por quê, meu querido? Muitas das vezes um líder religioso, ele até mesmo pode ter sido enganado e está ainda vivendo no engano, achando que aquele espírito que está agindo ali é espírito vem de Deus, mas não vem, porque o Espírito Santo de Deus não mente. O Espírito Santo de Deus não brinca de faz de conta. O Espírito Santo de Deus, ele é santo, ele é verdadeiro. Então, se tem alguma denominação agindo na vida de seres humanos, não faz de conta para que ele acredite, para que ele tenha fé, cuidado, saia, porque não procede de Deus. O que vem de Deus é sim, sim, não, não, é a verdade e a santidade. Porque o Espírito Santo de Deus não pode negar a si mesmo. Você sabe o que é isso, meu querido? Ele não pode negar a ser verdadeiro, a ser santo. Ele não pode. Porque só Ele é. Então, se cuidado. Amém? Cuidado. Vou adorar ao Senhor com 3 louvores da harpa cristã. E peço que você adore comigo. Para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou adorar ao Senhor então. Com o número 8 da harpa cristã. Número 8 da harpa cristã. Se você tem uma harpa cristã na tua casa, pegue ela e acompanhe comigo. Venha adorar ao Cordeiro Santo de Deus. Número 8. Cristo fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é seu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia,
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, aleluia, né? Cristo Jesus, Emmanuel, é o fiel amigo nas lutas de cada dia, nas pelejas do dia a dia que nós temos. O único fiel amigo é só Ele. Nas lutas de cada dia, Cristo, Ele nunca nos deixa só, pois Ele é seguro guia. Sabe o que é um guia, meu querido? Um guia é o que te conduz a certas situações, a certos lugares. Então, usa Jesus como seu guia. Deixa só Ele ser o guia da tua vida. Jesus Cristo Emmanuel. Esquece qualquer outra demanda que te apresentaram. Porque não tem nada que seja mais seguro, que seja um guia mais seguro e certo que Cristo Jesus. Só Ele é. Qualquer outra demanda que te apresentaram não vai te levar em segurança. Sabe por quê, meu querido? Jesus Cristo é o guia seguro, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a luz. Só Ele é o pão da vida. Só Ele é. E não tem demanda espiritual aí por fora aí, delegados a fazerem demandas maléficas, que seja seguro, porque todas essas demandas malignas que se levantam para confundir a mente do homem, que se levantam para induzir o homem a um caminho cujo o fim é morte. E aonde esses seres humanos irão, simplesmente não vai ter a vida eterna. Vai ter duas mortes, morte física e espiritual. Mas como guia Cristo Jesus, você vai ter a vida e a vida eterna. Aleluia! Adorarei ao Senhor Jesus Cristo Emmanuel com mais um louvor. Glória seja dada ao Cordeiro Santo de Deus. O número aleluia. Número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Abra a tua harpa cristã, número 20. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, né, amado? Meu querido e minha querida, esse louvor, como antecessor que diz Cristo Jesus, meu fiel amigo e guia, esse está dizendo que Jesus Cristo Emanuel, o Cordeiro Santo de Deus, só Ele é digno de ser seguido. Se está cansado, não olha para os lados, não olha para o homem, não olha para as hóstias do mal. Se estás cansado, olha para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Apóstolo Júnior, mas como posso eu olhar para o Cordeiro de Deus? De que maneira, Apóstolo Júnior? Meu querido, quando digo para você olhar para o Cordeiro de Deus, é para você meditar na história do Filho de Deus, que suportou todas as injúrias, todos os açoites que lhe açoitaram, os pregos pontes agudos que pregaram em suas mãos, a coroa de espinho que lhe coroaram, a lança que lhe atravessaram, sendo ele inocente. Mas, por você, por mim, suportou. E ele diz que por mais que nesse mundo tens aflição, tens bom ânimo, porque ele venceu.
E nós também somos capazes de vencer, porque Ele já nos deu essa vitória quando Ele, calado, inocente, foi crucificado. Então, meu querido, quando eu falo olhar para o Cordeiro de Deus, não é para você olhar para o homem que se diz seu bambambam, porque fala bonito, porque prega bem, não. Olha verdadeiramente para o Cordeiro. Dobra o teu joelho. Medita no que o Filho do Deus Pai suportou para que você tivesse a chance de voltar a ter a salvação. Entende? Olhar para o Cordeiro de Deus é você mencionar o sacrifício feito por ti, para que você tivesse a liberdade da salvação. Amém? Adorarei ao Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, com mais um louvor. Glória seja dada ao Cordeiro Santo de Deus. O número 33 da harpa cristã. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O número 33 da harpa cristã. Com tua mão segura. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, ó, faz com que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quisesse atravessar, com tua mão segura, aleluia, Jesus, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu irei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo, para onde eu gozo teu eterno amor. Com tuas mãos segura bem as minhas, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Glória a Deus, né? Com tuas mãos segura bem a minha. O porquê devemos pedir para Ele segurar as nossas mãos? Porque se nós falarmos assim, deixa que eu seguro na tua mão, Senhor, nós vai chegar uma hora que nós vai soltar. Nós solta. Porque a carne, ela não está preparada. O que está preparado é o Espírito, mas a carne não está preparada. Então, por isso que devemos pedir para o nosso Senhor e Salvador, Jesus
Cristo Emmanuel, para que Ele segure nossas mãos. Porque mesmo se a gente trupicar, ou se a gente cair em falso, Ele vai estar segurando nossas mãos. Ele não vai deixar nós cair. Nós pode trupicar sim, nós pode dar um pisão em falso sim, mas Ele vai estar nos sustentando. Ele segurando em nossas mãos. Porque se nós que segura a mão de Deus, Jesus Cristo Emmanuel, num trupicão, qual que é o reflexo humano? Trupicou, já leva a mão para não bater a cara, não é? No chão. Já leva a mão para se proteger. Mas quando estamos sendo seguros por Cristo Jesus, Emmanuel, nosso Deus, quando Ele segura na nossa mão, se nós trupicar, Ele nos sustenta. Se nós pisar em falso, Ele nos sustenta. Então, peçamos certo, da maneira certa. Peçamos para que Ele segure em nossas mãos. E assim, vamos continuar caminhando com Ele segurando em nossas mãos. Mesmo na fraqueza, mesmo quando olhamos e não vejamos ninguém, mas Ele segurando em nossas mãos, nós vai caminhando mesmo quando não temos força. Ele, com muita paciência, Ele vai. Imagine você pedindo, deixa eu segurar na sua mão, Deus, Jesus Cristo. Aí você fica fraco, você... E aí? Então pede para Ele segurar nas suas mãos essa noite. Não fala assim, vou segurar na mão de Deus e, né, igual tem um louvor, segura na mão de Deus, não. Pede para que Jesus Cristo Emmanuel segure em suas mãos. Para você, quando trupicar, Ele te sustentar. Para você, quando pisar em falso, Ele te sustentar. E se tiver um buraco na frente, Ele te desvia do buraco. Porque Ele vai estar segurando em suas mãos. É Ele quem vai estar no controle. É Ele quem vai ser o seu seguro guia. O Cordeiro Santo de Deus. É só para Ele que você tem que olhar. Porque Ele vai ser o seu seguro guia. É só Ele que é o alvo a qual possamos alcançar a salvação. Então só Ele é digno de que possamos olhar para Ele. Olhar somente para o Cordeiro de Deus. Amém, meu querido? É dessa forma. É muito gostoso, glorioso, muito bom saber que tem almas ainda que têm sede da verdade santa do Deus Pai em Cristo Jesus Emmanuel. Agora vou fazer mais uma oração antes de trazer a palavra inicial. Peço para que vocês, se quiserem estar participando, né, por comentários, mande o seu comentário, escreve o seu comentário aí, né, deixa aí, ou então entra em contato comigo pelo Messenger, manda lá um áudio ou mensagem de texto, que aí após terminar o culto vou estar eu olhando as mensagens, seja no Messenger ou seja através do vídeo. E também peço para que, se você quer entrar em contato comigo, porque eu tenho um azeite que o Espírito Santo de Deus me delegou para estar fazendo uma oração onde nosso Jesus Cristo Emmanuel consagrou através da unção do Espírito Santo de Deus. E esse azeite que eu tenho é para que você, meu querido e minha querida, possa estar adquirindo. Porque onde eu, apóstolo Júnior, não consigo ir, se você pegar um frasquinho desse azeite comigo, você pode levar a bênção para muitas vidas. E eu falo todos os cultos aqui que o azeite não é ritual. O azeite é para você pegar um objeto de alguma pessoa, mas antes que você unja este objeto, seja roupa, seja qualquer objeto,
da pessoa, você tem que pedir autorização para essa pessoa. Se ela autoriza, que você unja, leve a unção ao objeto dela. Para que assim o Espírito Santo de Deus possa trabalhar verdadeiramente. Porque esse negócio de você estar levando foto, peças de roupa para certos lugares, tá aí dizendo que está ungindo com azeite e que não, sem a pessoa saber, não faça isso. Para já com isso, não faça isso. Se você fez um dia isso, pede perdão para Deus e fala para o Senhor enviar o Santo Espírito para desfazer as obras que foram feitas, porque o meu Deus, ele, em Cristo Jesus Emmanuel, na unção do teu Santo Espírito, ele não arromba a porta de ninguém. Você tem que querer que ele entra. Assim é a unção do azeite que eu tenho, para você ungir qualquer peça de qualquer pessoa. Essa pessoa ela tem que estar ciente. Às vezes você não consegue trazer ela para o culto, mas ela autoriza que você leve, traga até o culto para ser abençoado, ou que você mesmo leve para a tua casa e usa. Porque às vezes você não andou com azeite, não está com azeite no bolso. Então sempre peça autorização. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha, tá? Ele não faz bagunça, não. Não vem com uma bagunça aqui, não, que eu já falei uma vez e falo de novo. O Espírito Santo de Deus, ele não bagunça na vida de ninguém. Ele não traz confusão na vida de ninguém. Assim como ele é esclarecimento na minha vida, ele é na vida de todos aqueles que o buscam em espírito e verdade. A unção e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Emmanuel. Então, se você quiser o azeite, você possa estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp 14-99669-3863. 14-99669-3863. Estou todos os domingos fazendo a live e durante a semana, se você quiser entrar em contato comigo nesse WhatsApp, fique à vontade. Peço que você abra a tua Bíblia. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13 em diante. E eu vou orar antes de trazer a mensagem oficial. Senhor, meu Deus e Pai, aonde estiver uma alma agora, Senhor, ligada nesta live, que o Teu Santo Espírito possa tocá-las. Ó Deus de poder e glória, no nome de Jesus Cristo, Emmanuel, eu venho clamar e suplicar. Pai, a mensagem inicial será anunciada por esse Teu servo. Porém, que os meus lábios sejam tomados por Ti, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que, Pai, no nome de Jesus Cristo, Emmanuel, o Senhor traga aquilo que essas almas precisam ouvir e que eu também necessito, para a glória do Teu nome. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 13, diz assim por título: submissão à autoridade. Submissão à autoridade. O que é submissão, apóstolo Júnior? Submisso é você ser obediente. Obediência e submissão. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para
as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, não dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aqui o livro de Romanos, meus amados, está tratando de submissão à autoridade. E quando fala assim, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não vêm de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Potestades é todos aqueles espíritos que têm autoridades para assim agirem delegadamente conforme Deus lhes criara. E a gente, na nossa humanidade, nós temos que ser submissas a todas essas potestades. E quando digamos assim, para o Senhor repreender os principados e potestades, é para o Senhor repreender todo o espírito que tem autoridade sobre a face da terra, juízes, promotores, delegados. Mas, quando o Senhor nos diz assim, não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Ele, porque quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Não é para resistirmos, quer dizer, não é para batermos de frente, não é para não sermos submissos a elas. Porque na nossa natureza humana, nós somos submetidos a ser submetidos às potestades. Os principados não, porque os principados são ordenanças malignas. Porém, as potestades são ordenanças de autoridade. Principados, diabo e os seus anjos. Potestades, autoridades. Então, meu querido juízes, para você entender, potestades, autoridades, juízes, promotores, tá? Aqui então você não deve, glória a Deus, você não deve resistir, porque senão trará sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Os magistrados, os juízes, os delegados não são terror para as boas obras, mas são para as más. Se você vive praticando coisas más, você vai, com certeza, ver como terror os magistrados, as potestades. Para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Aí aqui ele faz uma pergunta. Você quer não temer a potestade? Você quer aprender a não temer a potestade? Olha o que você tem que fazer. Faz o bem e terás louvor dela. Se você fazer o bem, a potestade vai olhar para você e vai louvar, você vai ter louvor delas.
Porque você faz o bem. Você vive fazendo o bem, então não tem o porquê ela ser terror para você na tua vida. Elas vão ser louvor, vão te louvar. Glória a Deus. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Então, se é ministro de Deus para o nosso bem, mas se nós fizermos mal, nós temos que temer, para que não traga de balde a espada, para que não traga aos punhados a mortandade, a espada. Entendeste? Porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Então as potestades são ministros e vingadores para castigar os que faz o mal. E é a ordenança de Deus. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Você não tem que estar só sujeito porque vai ser castigado. Mas a sua consciência tem que estar limpa também. Porque a graça, aí é onde você começa a entender que Jesus Cristo, quando ele veio e ele nos, através da graça, pelo feito de Cristo Jesus, hoje vivemos pela graça. E a graça, ela nada mais é que a limpeza da consciência também. Porque antigamente vivia na lei, então você pagava pelo castigo. Agora você está vivendo na graça de Cristo Jesus, você não sofre se a sua consciência estiver suja. Antigamente você não sofria nenhum mal, só se você cometesse, porque era a lei. Mas hoje, pela graça, a sua consciência, não só porque você vai ser castigado pelo corpo, mas a sua consciência não pode estar cometendo maldade. A sua consciência ela tem que estar limpa também. Não é só estar limpo na presença do homem, né, não cometer nada presencialmente. Você tem que não cometer também na sua consciência nenhum mal. Porque a sua consciência, ela tem que também estar limpa. Não só pelo castigo, mas também pela consciência. Então você não tem que ser... Portanto, é necessário que ele esteja sujeito. Então você não pode ser só sujeito porque você vai ser castigado. Não, mas a sua consciência ela também tem que estar sujeita para quê? Para que você continue na graça de Cristo Jesus. Porque só de você pensar em fazer o mal, você já cometeu o mal. A graça é isso, meu querido. Jesus, quando ele delega isso. Né? Se você cobiçar alguma coisa, você já cometeu o pecado. Amém? Então, pela consciência também. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então nós, não é porque nós somos ministros de Deus na face da terra, que nós, né, porque nós temos autoridade, através de Cristo Jesus Emmanuel, do Deus Pai. Mas somos sujeitos na face dessa terra a pagar os tributos. Porque Jesus ele também pagou o tributo. Jesus ele não se isentou de pagar tributo, não. Ele pagou os dois tributos. Se você ir no meu canal do YouTube, lá você vai ver um estudo sobre o tributo. Que Jesus pagou os dois tributos, tanto do templo quanto o tributo de César. Então você vai ver lá. Então aquele dos delega pagaram os tributos também. Atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, a quem honra, honra.
Então quem você deve pagar o tributo é tributo. Quem você tem que honrar, você honra. Quem você tem que temer, você teme. Então, a cada um deveis a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Tributo, tributo, imposto, imposto. Temor, temor, honra, honra. Então, a quem devemos pagar os tributos? A quem devemos pagar os impostos? Quando fala de tributo, meu querido, eu quero que você entenda que é você fazer a caridade. Não está falando de você ir numa certa denominação e ali você... Não. É você fazer a caridade ao seu próximo. Não importa na onde como, e para quem seja. E os impostos são delegados às autoridades, às potestades, às autoridades terrenas, né? Que cobram imposto, né? Os homens, né? Eleitorais aí, os homens, né? Políticos, enfim. Então nós temos que entender aqui e a temor, eu temo o meu Senhor. E a honra é para Ele. E eu honro a Ele. E humanamente também devo honrar todos aqueles que se merecem a honra. Se é um homem honesto, se é um homem digno, se é uma mulher honesta, uma mulher digna, deve ter honra, deve ser honrado. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Essa é a mensagem que o Senhor está querendo trazer para nós aqui dentro. Que nós devemos, por nós que estamos sujeitos às potestades, devemos sempre nos lembrar que não somos daqui. Somos peregrinos na face desta terra. E quando nos lembramos que somos peregrinos na face desta terra, então os que já se fazem desta terra, você pode ter certeza que está sempre nos olhando. Está sempre esperando de nós o melhor. E ai de nós se damos o pior. A espada vai vir de balde. Então, para que isso não aconteça nas nossas vidas, porque muitas das vezes eu estava trabalhando hoje, ontem, e o Espírito Santo de Deus me mostrando que, às vezes, quando você está fazendo um certo serviço, aquela pessoa te dá o serviço, mas não acreditando que você vai fazer a coisa certa, esperando você fazer a coisa certa. Não, te dá para te ver a sua queda. Fica ali, ó, te assistindo para te ver cair. Então, o Espírito Santo de Deus toda hora me alertando. Vigia, 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 vigia. Porque é um oba-oba que os demônios fazem, usando os seres humanos que se deixam ser usados por eles. E eu ali sempre na vigilância. Porque nem sempre aquele que te dá uma situação para você resolver, ela quer que você resolva, para poder te honrar. Não, muitas das vezes ela quer que ver sua queda, que você não consegue resolver nada para te ver cair. E para ela te apontar, falar, não avisei, não falei, falar para os outros, lá, não falei, lá. Então, fique com essa mensagem, fique com essa palavra inicial, e que o Espírito Santo do Deus Pai, em Cristo Jesus Emanuel, continue falando conosco através dos louvores. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou adorar ao Senhor com mais um louvor. E eu quero que você entenda, meu querido, que por enquanto eu não estou fazendo os cultos
presencialmente, só através das lives, mas o Espírito Santo de Deus já tem falado em meu coração, e na hora certa e no momento certo, as coisas vão fluir, e aí eu vou estar abrindo as portas para o público. Até lá, eu peço que você fique orando por esse ministério, fique orando por este servo que sou eu, apóstolo Júnior, para que Jesus Cristo Emmanuel continue abençoando e continue delegando a sua santa verdade através da minha vida e desses canais que possamos estar transmitindo. Glória a Deus. E peço para todos vocês, amados, entender uma coisa. Nesse ministério, não te peço nada que seja tratado em situações financeiras de dinheiro. Aqui você não precisa dar um centavo para você ser abençoado. Basta somente você crer em Cristo Jesus Emmanuel, que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, e ter desejo de adorá-lo em espírito e verdade. Porque eu não quero nada de ninguém, de dinheiro. Eu só quero que você entenda e compreenda como alcançar a salvação, como verdadeiramente fazer parte de um povo que vai morar na glória com Cristo Jesus Emmanuel. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero de você. Que deixe o Espírito Santo de Deus entrar na tua mente, no teu coração, na tua vida. Às vezes vai ser um processo que você pode até achar meio difícil, mas não é difícil. Se você pedir para Deus segurar na tua mão, se você olhar para o Cordeiro e deixar com que só Ele seja seu guia, meu querido, minha querida, não vai ter situação difícil para você. Mas verdadeiramente você tem que estar alistado nesse exército de Cristo Jesus Emmanuel, para ir para a glória. Porque ele não fala assim, nesse mundo terás vários deleites de belos, uvas, mas não, ele fala, nesse mundo tereis aflição. Neste mundo tereis aflição. Mas, dá um ressalte, mas tem bom ânimo. Porque eu venci. Vocês também vencerão. Então, nesse ressalto do mais tem bom ânimo, é que eu levo a minha vida. Porque ele falou que eu vou vencer. Assim como ele venceu. Então, por que eu vou ficar me preocupando? Tá certo que tem hora que são, aparência humanamente, mas ele fala, o Espírito está pronto. Então eu vou dar menção para o Espírito. O que o Espírito almeja é estar adorando a Cristo Jesus Emmanuel, Espírito de verdade, 24 horas por dia, todos os momentos da tua vida, da minha vida. Amém? Glórias a Deus, Jesus Cristo maravilhoso. Eu vou adorar ao Senhor com louvor. E eu espero que você adore comigo. Vou adorar aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você está passando por algum problema, você não se preocupa não, tá? Que o Senhor, essa noite, Ele vai trazer uma resposta para você, se você assim crer. Adore comigo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Emmanuel. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, aleluia, ventos fortes que passou, glória a Deus. Já vivi tantos perigos, aleluia, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo, aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Aleluia! Não há ferrolho, não há portas que fiquem de pé diante de Cristo Jesus, Emmanuel. Se você já passou por várias situações, se já viu fogo, já viu terremoto, já viu, não importa o que você tenha visto, mas ainda o Senhor te agracia com o fôlego da vida, é porque então, entre fogos e terremotos, tempestades e furacões, Ele te escondeu na sombra do Altíssimo. Ele te guardou na sombra do Onipotente. Ele te manteve segurado em suas mãos. E quando você passou pelas águas, elas não te submergiram. Quando você passou pelo fogo, eles não te queimarão. Pisastes passando pelos os espinhos, eles não feriram seus pés. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo Emmanuel, segurando em suas mãos. Ele foi quem pisou nos espinhos com você no colo. Ele foi quem atravessou as águas com você no colo. Ele, quem passou pelo fogo com você no colo. Aleluia! Glórias ao Cordeiro Santo de Jesus Cristo Emmanuel. Fique sabendo de uma coisa, meu querido e minha querida. Esse mundo
Ele não quer que você adore a Jesus Cristo, Emmanuel, em espírito e verdade, da maneira certa e correta. Por quê? Os principados, que são o diabo e os seus anjos, os principados, eles se levantam para derrubar tudo aquilo que é santo e verdadeiro, para que a humanidade entre em colapso, como já tem entrado, que muitos têm delegado não acreditar mais no poder do Evangelho, porque estão dando menção para as forças do mal. Mas esta noite eu venho te trazer uma boa notícia. Que o diabo, ele se levanta, mas é só para tombar, porque ele não fica de pé. Lembra que ele foi tentar Jesus? E Jesus repreendeu ele. Todas as vezes na palavra de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que o diabo tem se levantado, mas todas as vezes ele tem caído. E a maior queda final dele está no livro de Apocalipse. O fim dele. Dele quem? Estou falando do fim do diabo e os seus anjos. O meu Deus em Cristo Jesus já deixou revelado aqui. O porquê eu vou dar menção para espírito maligno, o porquê eu vou ficar aí dando ouvido para esses espíritos do diabo, sendo que eles já estão derrotados. A palavra revelada então eu quero que você entenda, eles têm uma força imensa para poder bagunçar mentalmente na vida do homem. O homem sem Deus. Eu falo isso porque ele já bagunçou na minha vida quando eu achava que tinha Deus. Eu achava que eu era um homem de Deus. Mas o porquê? Porque ele tinha porque o exército que ele usava contra a minha vida era um exército que parecia serem adoradores do Senhor Jesus Cristo Emmanuel. Então eu não conseguia me desprender daquela teia maligna, diabólica, satânica. Mas quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus olhou para a minha vida e falou, em Cristo Jesus Emmanuel, falou, agora chega, é hora de caminhar. Ele começou a me abrir os olhos, ele começou a me dar entendimento, me dar esclarecimento. Eu trabalhando na minha plantação, o Espírito Santo de Deus me esclarecendo. E tudo isso não é para glória minha, não. É para a glória do Deus Pai em Cristo Jesus, Emmanuel. Esse louvor que eu louvei, já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou. Eu, presencialmente, terremoto nunca vi, não. Mas já vi fogo forte, já vi vento e tempestade. Eu já vi. Então, meu querido e minha querida, não tem por que ficar aterrorizado quando você verdadeiramente está nos pés de Jesus Cristo, Emmanuel. Não tem por que se preocupar. Aleluia! Vou adorar ao Senhor com mais um louvor. E peço que você adore comigo também. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque
que parar tão cedo assim? Até disse Deus se esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Uou. Repreendeu o devorador. Erga agora tua cabeça. Vem tomar posse da sua bênção, pois sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Salte para cima. Aleluia, Jesus. Declare que você é um vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Fugiu da mente. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Fugiu da mente. Amado, amado. Vou adorar ao Senhor, então, com o louvor da harpa. Salte para cima e atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo do chão. Você está livre até para voar. Livre para voar. Voe agora nas asas do vento. Uou. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Amém? Amados, quando falo da vitória nesse ministério, eu quero que você entenda, compreenda, aprenda. A vitória para quem está em Cristo Jesus só vai ser alcançada quando chegarmos na glória com Ele. Aqui, na face dessa terra, somos abençoados. Temos bênção. Vou adorar ao Senhor com o número 193 da harpa cristã. Peço que você pegue a tua harpa e adore comigo. Pelo motivo de eu ter esquecido o louvor que eu estava louvando, vou louvar da harpa cristã. Alma abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera aí,
mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aqui esse louvor, amado, está acalentando a alma abatida, a alma que está aflita. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus Cristo Emmanuel virá. Muitas das vezes, você se esqueceu que o meu Deus, o que criou o céu e a terra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele fala, espera nele, que Jesus virá, é para você ter a convicção de que verdadeiramente você pode esperar. Não precisa ficar com a tua alma abatida. Quem tem a esperança em Cristo Jesus Emmanuel, não fique com a alma abatida. Porque tem a sã consciência e a veracidade de que o Evangelho de Jesus Cristo Emmanuel, ele vai se cumprir até o último tio. Amém? Glória a Deus. Vou agora trazer a palavra oficial da noite. E peço para que vocês entendam que não sou eu, Júnior César, quem estou trazendo de mim as mensagens, não. Porque se o Espírito Santo do Deus Pai não for na minha vida em Cristo Jesus Emmanuel, eu nada posso transmitir. Oramos. Senhor Deus e Pai, continua falando, continua trazendo tudo aquilo que necessitamos ouvir e que o Senhor continua recebendo a adoração que está sendo feita esta noite. Pai, cada alma que está na live, cada alma que irá assistir esse vídeo pós-live, Pai, teu poder tem, ó Senhor Jesus querido, uma plenitude sobre nossas vidas para que seja sempre, Senhor, abrangente, para que honramos e te glorificamos da maneira certa e correta. Pai querido, traga uma palavra em Cristo Jesus Emmanuel, não sobre o teu Espírito Santo, para que assim possa me saciar junto com os demais que assim está assistindo. Glória a Deus. Amigo, amado irmão, abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa noite vamos aprender a nos revestir com a armadura de Deus. Aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: a armadura de Deus, o título. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Para que você entenda essa mensagem, aqui é o nosso amado apóstolo Paulo, que escreveu para os seus amados irmãos de Efésios. Ele escreveu isto quando ele se encontrava aprisionado. Então ele vem exortando o povo naquela época. E assim como naquela época o povo precisava ser exortado e precisava aprender a se revestir das armaduras de Deus, para não cair nas ciladas do diabo, para ficarem firmes, esperando a volta de Cristo Jesus Emanuel, assim como naquele tempo, nos tempos de hoje também não são diferentes. Aqui, meu querido, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força e no seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo para nós, amados, que melhor é nós nos fortalecer na presença do Senhor. Nós temos que nos revestir de tudo aquilo que o Senhor tem, para que possamos nos revestir. Devemos buscar com grande vigor, com grande gozo, mas buscar mesmo todas as armaduras que Deus tem, para que nós ficamos firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Por que ele está exortando o povo naquela época a fazer isso? Porque tanto naquela época quanto nessa época, o diabo, ele sempre foi diabo. Ele nunca deixou de oprimir, de lançar coisas maléficas na vida dos que buscam a Deus em espírito e verdade. Foi sempre uma luta contra os santos. O diabo, ele não luta contra os que estão fazendo as vontades dele aí no mundo, não. Ele não está nem preocupado com quem está na droga, com quem está jogado na bebida, com quem está fazendo aí rituais satânicos. Ele não está preocupado com esses. A luta travada do diabo e seus anjos é com os santos do Senhor. É contra os santos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus Emanuel. É contra mim, é contra você. Então o apóstolo Paulo, ele já reveste o povo com essa palavra naquela época, para que o povo não fique disperso, despercebido. E ele então manda eles se revestir de todas as armaduras. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Por quê? Quando ele fala não lutamos contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal. Toda toda essa demanda que ele tem aqui anunciado para que a gente lute, não é contra a carne nem o sangue, mas principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, naquela época, naquele século, as hostes espirituais eles já se levantavam. E nos séculos de hoje também. Então, assim como o apóstolo Paulo advertiu para nós lutar contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas daquele século, eu também peço que você se revista das armaduras de Deus para lutar contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas do século que estamos. Porque no século que estamos, os príncipes das trevas, eles têm se levantado, mas eles têm se levantado numa calmaria, mas num silêncio tão, num sapatinho branco de algodão, e eles têm infiltrado no meio de todo o povo que clamava a Deus em espírito e verdade. Eles se infiltraram. O príncipe das trevas desse século, ele está agindo como agiu com Cristo Jesus Emanuel lá no deserto, usando a palavra para que o povo fique desapercebido. Ele está usando a palavra de Deus no meio dos santos. Por isso que tem uma passagem que fala que devemos tomar cuidado, porque nos fins dos tempos até os escolhidos poderiam ser enganados. Porque é isso que eles estão fazendo. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra também, porque nos lugares celestiais, que é o lugar onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Emanuel e os seus anjos, lá no lugar celestial também, lá nós temos que estar aqui constantemente revestido das armaduras de Deus, porque as hostes espirituais da maldade, eles estão nos lugares celestiais também lá, todos os tempos, todo minuto, acusando você. Ele está acusando você lá para Deus. Olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ele já fez, olha lá como que ele está, olha lá como que ela está, olha lá o que ela já fez. Então a nossa luta é essa, é contra essas hostes espirituais nos lugares celestiais também, para que eles, quando olhar para nós, olhar para o nosso Senhor lá em cima, não tem o que falar. Nosso Senhor olhar e falar assim: ela, tá vendo meu servo, tá vendo minha serva? Toma! Ao invés de você dar legalidade para eles, está lá buzinando na orelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá legalidade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre está repreendendo eles, falando: olha lá, tá vendo? Olha lá meu servo, olha lá meu servo, olha lá meu servo. É isso, meu querido. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, toma toda a armadura de Deus, porque os dias maus vêm. E os dias maus, quando vêm, vêm para que possamos estar cada vez mais fortes, para sermos firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E como é que nós faz isso? Cingir os nossos lombos com a verdade. A nossa vida tem que ser em cima da verdade. Chega desse negócio de brincadeirinha, estava brincando. A mentirinha, estava brincando. Para com isso, que o diabo, ele não brinca, ele está aí, ó, bagunçando. Se você abrir uma brecha, ele está lá, nas hostes
celestiais lá, ele está lá nos lugares celestiais, perdão, os principados, deixa eu ver aqui, peraí, os príncipes das trevas, né, as hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais lá, te acusando, perante o Deus Pai, estão te acusando. Então para com isso. Cinja o teu lombo com a verdade. Com a verdade. É dessa maneira. Cinja o teu lombo com a verdade. Aleluia. E vestida a couraça da justiça. E veste a couraça da justiça. Seja justo todo o tempo. Seja justo todo momento. Não trabalhe na injustiça. As horas se avançam, glória a Deus. Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Aonde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, que você possa trazer o Evangelho da paz. Que a paz de Cristo Jesus Emmanuel reine sobre todo este lugar. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Porque se você tem fé, você confia com fé que Jesus Cristo Emmanuel é o seu guia. Você tendo fé de olhar só para o Cordeiro. Você tendo fé que Ele está segurando em suas mãos. Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação e aleluia, Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra. Tomai o capacete da salvação. Se alistou no exército de Cristo, você está com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra revelada. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Temos que orar todos os tempos, e persistir, e orar com súplicas, não só por você, mas por todos os santos que estão sobre ainda a face desta terra, esperando a vinda do Cristo Jesus Emmanuel. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, ele ainda vem pedir por ele também, para que ele continue trazendo a boa palavra. E assim eu faço como ele, esta noite. Peço também que você peça por mim, a Cristo Jesus Emmanuel, para que seja notório na minha vida sempre a presença do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus Emmanuel. E que eu possa sempre estar sendo ministro e condutor do Evangelho Santo e da verdade. Amém, meu querido? Então que você fique com esse aprendizado, com essa mensagem. Reveste da armadura de Deus. A sua luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Muitas das vezes algum ser humano vem te provocar, você passa por alguma situação que te constrange, mas se você estiver em oração contínua, como manda a palavra, você vai ver que aquilo não é humano, é espiritual. Não foi aquele ser humano que veio te atacar, mas foi o demônio, Satanás e os seus anjos, para te tirar do seu foco. Não perca o foco. O foco é Cristo Jesus, o Cordeiro Santo Emmanuel. Se reveste das armaduras de Deus esta noite. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Glória a Deus, as horas se avançam, mas aleluia, Jesus Cristo Emmanuel. Eu peço para que você, meu querido, minha querida, continue pedindo para que o Espírito Santo de Deus continue falando em tua vida, porque assim como Ele me usa, Ele pode te usar, se você o buscar em Espírito e verdade, e possa
estar também esclarecendo tudo aquilo que você precisa que seja esclarecido na tua vida. Glória a Deus. Farei o apelo, como diz, né? Não vou falar apelo, né? Uma palavra muito feia. Mas eu vou fazer um convite para você. Vou fazer um convite para você. Se você quer se alistar esta noite no exército de Cristo Jesus Emanuel, do nosso Deus Todo-Poderoso, e se revestir das suas armaduras, para que você possa lutar contra as hostes do mal, esta é a noite de você se alistar. Você é o meu convidado. Se você está se alistando, faça um sinal com a mão e após acabar o culto, me manda uma mensagem no WhatsApp 14 99669 3863. É o número do meu WhatsApp, 14 99669 3863. Você me manda uma mensagem dizendo que você se alistou no exército de Cristo Jesus Emanuel, que você recebeu o convite e aceitou este convite de estar sendo parte do exército de Cristo Jesus Emanuel. Amém? Se você está enfermo, manda uma mensagem com o seu nome e o problema, que eu vou estar fazendo oração em cima disso, para que o Espírito Santo de Deus alcance você e as misericórdias do Deus Pai em Cristo Jesus Emanuel também seja abrangente na tua vida. Amém? Vou dobrar o meu joelho. Se você puder dobrar, dobre. Se não, fique do jeito como puder estar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Emanuel, teu Filho amado, Cordeiro Santo que venceu. Pai, sou grato por esta noite, a qual o Senhor nos trouxe uma palavra boa. Glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, obrigado pelos louvores. Espero que o Senhor tenha recebido. Para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, essas almas que estão assistindo, essas almas que estão, Senhor, neste momento, clamando comigo e comungando da mesma fé que Jesus Cristo Emanuel é Senhor e Salvador. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance elas e que elas possam sentir o toque do Teu Santo Espírito. Senhor, se tem algum enfermo e for do Teu querer e da Tua vontade, leve a cura, que ele receba a cura através da unção do Teu Espírito Santo nesta noite, agora, neste momento. Não sei a enfermidade, não sei o problema, mas o Senhor sabe. A Ti tudo é patente, ó Pai Todo-Poderoso. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Emanuel, eu clamo e suplico para que o Senhor derrame a Tua bênção sobre a vida deles. Pai, essas almas que estão se alistando, aceitando o convite de que o Senhor seja o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Tu és o Salvador da alma deles. Eles estão, Senhor, se alistando no Teu exército esta noite. Que o nome deles possa ser escrito aí no livro da vida, aí no livro do céu, para que o Senhor possa os chamar no dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo Emanuel, alcance, Senhor, todas essas almas, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levante a sua mão assim e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo que comunga da mesma fé que Jesus Cristo Emanuel é Senhor e Salvador de nossas vidas, hoje, agora e todo sempre, digamos numa só voz, amém. E está encerrado mais uma live de culto, um culto em adoração a Cristo Jesus Emanuel. Meu WhatsApp, 14 99669 3863. Se você se alistou esta noite, entre em contato comigo para que eu possa estar fazendo a carteira de membro desse ministério para você. Ressaltando que até o prezado momento, ao findar este culto, né, vou ver se tem algum membro se alistando nesse ministério, né, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Eu peço para que você me comunique se você se alistou no Exército de Cristo, para se esse ministério, você quer participar dele, né? Então, assim estarei fazendo a tua carteirinha. Porém, por enquanto, até o presente momento, eu não tenho conhecimento de ninguém. Mas eu creio que pós
live feita, vou desligar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já tem tocado no coração de todos aqueles que Deus deu a Cristo Jesus Emmanuel. Tá bom? Então que Deus os abençoe grandiosamente. Até domingo que vem.